Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da BCC Television. Está começando mais um Radar Paulista na TV, né? Onde às segundas-feiras nós trazemos aqui sempre um tema para abordagem, discussão, inclusive também para a sua participação, para troca de ideias aí com seus familiares, com seus amigos, né? De maneira também a contribuir com esses temas, com essas pautas que ajudam a gente a entender o nosso dia a dia. Nós estamos, né, nesse momento de pandemia e, consequentemente, estamos seguindo aqui com o Radar Paulista na TV, de casa, de cada um do seu escritório, né, de maneira que a gente possa também se proteger da Covid-19 nesse momento de quarentena em São Paulo e também no Brasil, né, momento em que a quarentena que a Covid, né, 19 e a contaminação do coronavírus vem justamente aí aumentando, né, sendo ampliada no país. Portanto, todos os cuidados devem ser, né, tomados aí pelas pessoas, o uso da máscara, álcool gel, distanciamento, isolamento na medida do possível, né? E justamente o nosso tema hoje tem a ver também com a Covid-19. Vamos falar sobre vacina e logística, né? Desafios e soluções para a distribuição dos imunizantes contra a Covid-19 no Brasil. Nós vamos conversar com a farmacêutica e especialista em logística de cadeia fria, a Karine Siffer, né? Ela já está conosco aqui também no aplicativo, já eu vou convidá-la também para participar, né, do nosso bate-papo aqui dessa entrevista. Lembrando que o Radar Paulista tem, antes aqui, né, os nossos apoiadores, né? O Radar Paulista tem os apoios de Mais Espaço Lazer, o sucesso do seu evento Cora Verde, amplas instalações, você agenda aquela festa, né, quando possível, o evento, enfim, os eventos hoje estão sendo feitos de maneira virtual, portanto, se quiser fazer o seu evento também de maneira virtual lá no Mais Espaço Lazer, mais informações no facebook.com/Mais Espaço e Lazer. Tem também o Ateliê Comunicação. Sua melhor comunicação com o mundo, você obtém mais informações no facebook.com/Ateliê Comunicação SP. E também a nossa BCC Television, aqui onde você também divulga o seu negócio, produz o seu conteúdo, né? Cria o seu programa dentro também da grade da BCC Television. É só conversar aqui com a nossa equipe super profissional, com a Luciana, com o Márcio, com o Bernardo, pessoal aí pronto para lhe atender no site www.bcctelevision.com. Tá certo? Teremos a maior satisfação também em receber, né, na medida do possível, vocês que querem fazer parte da equipe aqui da BCC nos estúdios da nossa TV. Tá certo? Bom, voltando aqui para o tema de hoje, o assunto é vacinas e logística, desafios e soluções para a distribuição dos imunizantes contra a Covid-19 no Brasil. Vou conversar com a farmacêutica e especialista em logística de cadeia fria, a Karine Siffer, a quem eu convido agora para entrar aqui nesse bate-papo e agradeço aqui pela sua presença, Karine. Muito boa tarde, muito boa noite, porque o programa também entra à noite na Rádio Trianon, né? Nós temos Radar Paulista todos os dias também na Rádio Trianon, das 18 às 19. Então, muito obrigado pela sua presença aqui, Karine. Muito obrigada pelo convite, Renato. Bom, Karine, eu até falei aqui no início do nosso programa, né, com relação a esse momento difícil que nós estamos vivendo da pandemia no Brasil, e nós temos justamente essa questão, né, uma população estimada de 212 milhões de pessoas. O Brasil precisa de aproximadamente 420 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 para a total imunização dos habitantes, levando em consideração que a maior parte das mais de 250 vacinas em desenvolvimento ou já aprovadas para uso emergencial precisa de 2 aplicações. Por isso que nós precisamos do dobro, né, do número de habitantes do Brasil. Na sua opinião, você que tem essa experiência, você que justamente atua nessa área, como vem sendo essa logística de distribuição nesse primeiro momento, onde nós, brasileiros aqui, temos recebido inicialmente as vacinas da Coronavac, aquela vacina que foi desenvolvida
né, pelo Instituto Butantan, em conjunto com o Laboratório Sinovac e também a AstraZeneca, que foi desenvolvida pela Universidade de Oxford. Essa é o nosso bate-papo, a nossa primeira pergunta aqui para a gente iniciar esse bate-papo. Então, Renato, hoje nós temos, né, já no mercado plena condição de fazer essa logística. O Brasil tem muita experiência em fazer essa distribuição de produtos refrigerados, né? Nós estamos falando aí dessas duas vacinas, tanto a Coronavac quanto a da AstraZeneca. Elas possuem a mesma particularidade de controle de temperatura, que é de 2 a 8 graus. Então, é uma tecnologia que já vem sendo utilizada. Hoje nós temos no mercado tecnologias onde eu tenho uma manutenção dessa temperatura sem qualquer necessidade de troca de gelo, de alimentação elétrica para manutenção, né? São embalagens próprias para essa faixa de temperatura, para conservação desse produto, para garantir realmente que nós tenhamos a eficácia tão esperada nesse programa de vacinação. Tá. Como é a sua especialidade, justamente a cadeia fria, eu gostaria que você falou agora, né, da temperatura, essa preocupação toda. Como é que funciona essa cadeia fria e essa preocupação, na verdade, acredito que justamente, claro, para que as vacinas tenham sua eficácia devida dentro de todo esse processo, como que ela deve ser tratada, deve ser, inclusive, armazenada e deve ser conduzida até os seus destinatários? O processo, Renato, eu tenho que garantir que desde o momento onde ela foi produzida, que ela é armazenada pelo fabricante, que ela é distribuída para um operador logístico ou para um polo logístico para que seja disseminada para outras regiões, eu tenho que garantir sempre a manutenção da temperatura. Então, eu preciso de equipamentos qualificados, ou seja, equipamentos que passaram por testes que me garantam, que me comprovem que aquela temperatura daquele produto é mantida durante todo o período. Então, ela vai para um centro logístico, para um centro de distribuição, onde eu tenho essa armazenagem na temperatura adequada, depois ela precisa ser armazenada novamente numa embalagem novamente qualificada, com testes específicos que me comprovem a manutenção dessa temperatura, para que seja enviada para um posto de saúde, para um drive-thru, para onde ela vai ser aplicada na população. Enquanto ela está sendo aplicada também, ela também necessita estar nessas condições de manutenção de temperatura. Com isso, a gente garante que todas as propriedades que foram estudadas pelo fabricante serão mantidas até o momento da aplicação. Então, é uma cadeia extensa. Nós temos no Brasil todo o conhecimento para fazer esse processo de uma forma segura, temos produtos no mercado inovadores que trazem esse tipo de tecnologia para a segurança desse produto, então realmente nós temos plenas condições de atender a população e ter uma vacinação em massa e segura. Uhum. Karine, no início, inclusive, quando as vacinas começaram a chegar ao mercado, no sentido de chegar até as pessoas, né, havia uma preocupação de que algumas vacinas precisavam de uma refrigeração de até 70 graus negativo, né? Acredito que seja a vacina da Pfizer, você me confirma, por favor, mas essa vacina ainda não chegou ao Brasil, enquanto outras vacinas podem ficar entre 2 e 8 graus, alguma coisa nesse sentido. São possibilidades bem diferentes e que, claro, precisam também de soluções também diferentes. O Brasil, na medida em que essas outras vacinas chegarem até aqui e precisarem dessa refrigeração de, por exemplo, 70 graus negativos, o Brasil tem condições de atender? E como é que você vê essa questão dessa diferença, né, de refrigeração, de uma que requer uma refrigeração negativa de 70 graus, enquanto outra entre 2 e 8 graus? A tecnologia hoje que nós temos no país, e na verdade é uma tecnologia que hoje já é amplamente conhecida, ela garante para todas essas faixas de temperatura. Então, eu tenho uma tecnologia que usa o mesmo invólucro, a mesma capacidade de isolamento, para que eu não tenha uma troca térmica entre ambiente e produto,
e independente da faixa de temperatura. O que vai mudar é a temperatura interna desse sistema, aonde para vacinas de 2 a 8 eu vou manter em torno de 4 graus, para vacinas a menos 20, como é o caso da Moderna, eu vou manter uma temperatura de menos 20 graus, e no caso da vacina da Pfizer, que é uma vacina menos 75, eu vou manter nessa faixa de temperatura. Então, sim, temos condições, né? A tecnologia existe, ela está aí, então é realmente criar todo o processo para garantir essa cadeia logística de cadeia de frio, desde a concepção do produto até o usuário final. Uhum. No caso do Brasil, que é um país aí de dimensões continentais, e a gente tem, infelizmente, até o momento, um volume de vacina até reduzido, né, em razão das nossas necessidades. O volume de vacina, por exemplo, hoje no Brasil, de acordo com os últimos estudos, equivale a uma dose para cada 0,8 habitante, né? Então, é claro que o material que nós recebemos como cidadãos e queremos esse material com urgência, precisamos, né, desse material com urgência e, ao mesmo tempo, material com qualidade, a perda desse material pelo caminho também significaria um risco ainda maior para a população que aguarda com ansiedade a chegada das vacinas. A minha pergunta é a seguinte: dentro dessa condição geográfica do país, né, como evitar possíveis perdas desse material no meio do caminho, né? Quer dizer, seja por uma questão da falta de refrigeração, seja por uma questão de uma distribuição mal feita, quais as recomendações que você deixa nesse aspecto para que a gente evite a menor perda possível? Infelizmente, isso é um caso que nós já tivemos a divulgação de alguns casos de perda de vacinas por problemas de refrigeração, seja na parte de armazenamento, casos que foram divulgados pela imprensa. É uma coisa que realmente traz uma preocupação, né? Então, o que é muito importante? Sempre ter uma redundância de segurança. Ou seja, se eu estou fazendo um armazenamento onde eu tenho a necessidade da alimentação elétrica, e nós sabemos que em épocas de grandes chuvas no Brasil, muitas regiões acabam tendo a falta de alimentação elétrica. Então, eu preciso ter aí uma situação que me proporcione uma contingência, ou seja, um local apropriado para que essa vacina seja armazenada, para me garantir a segurança até que a condição de energia elétrica seja restabelecida. No caso de transporte, eu preciso ter essa qualificação da embalagem, onde eu vou garantir com testes críticos, testes de campo, por quanto tempo esse transporte ele pode ocorrer, de forma a que eu não tenha nenhuma variação de temperatura. Isso, por sinal, é o que vem pedindo a vigilância com a nova determinação deles, que é a RDC 430, onde eles pedem um mapeamento de rota para que você identifique qual que é a sua rota mais crítica, onde eles pedem que toda a parte de produtos refrigerados que mantêm qualquer controle de temperatura, seja 2 a 8, seja menos 15, seja menos 30, menos 70, ele seja qualificado para garantir que quando esse produto ele é transportado, eu não vou ter nenhuma intercorrência de temperatura no processo. Uhum. Inclusive, essa complexidade toda, né, ganhou um nome de o desafio do século. Acredito que, claro, esse não seja apenas uma questão a ser levantada aqui no Brasil, mas acredito que o mundo todo deve estar com os olhos voltados para esse desafio, que é a questão da logística, do armazenamento, da distribuição, né, da chegada até o receptor dessas vacinas de maneira segura e eficaz. Como é que você vê essa questão do chamado desafio do século? É isso mesmo? Esse nome foi bem colocado? Você acredita que realmente seja o desafio para as principais nações do mundo nesse momento? Eu acredito que sim, é um grande desafio, considerando o volume, né, de distribuição. Algumas regiões, elas possuem difícil acesso,
né? Então, por isso do desafio, né? Como eu vou conseguir acessar toda a população, independente da população estar em grandes centros urbanos ou da população estar numa região remota. Então, por isso, acredito que a palavra desafio foi muito bem empregada. Mas, sim, como mencionei no começo da nossa conversa, nós temos já, em território nacional, nós temos uma regulamentação que exige que tenhamos toda a parte de estudos, de testes, para garantir que a gente possa fazer todo esse transporte de uma forma segura e mantendo a eficácia do produto. Uhum. Nós falamos aqui, né, justamente das questões territoriais aqui do Brasil, que é bastante complexa, especialmente com também um transporte, vamos dizer, multifacetado. Por exemplo, nós temos via aérea, terrestre, aquática também, né, justamente para atingir as populações indígenas e ribeirinhas. É possível, dentro dessa configuração toda, atingir plenamente essas populações quando o assunto é vacina? Estamos falando de situações que muitas vezes vai precisar de um barquinho para levar a vacina até um local quase que inabitado, né? É possível atingir todas essas populações, Karine? Sim, é possível. A tecnologia ela existe, de testes que eu dou a segurança de uma semana, né, de transporte a mais, dependendo do tamanho dessa embalagem. Então, isso traz uma segurança para o usuário, onde eu vou conseguir manter, sim, essa temperatura, independente do modal que eu vou utilizar, seja ele terrestre, marítimo, aquático, ou até mesmo aéreo. Né? Então, eu vou ter todos os cenários onde eu consigo levar uma vacina de qualidade para o usuário final. Por quê? Porque essas embalagens hoje, elas não são simplesmente embalagens onde eu tenha uma refrigeração. Eu também tenho um isolamento, né? Então, eu tenho um isolamento térmico. Então, eu não permito nem que o frio do interior da embalagem dissipe para o exterior, quando eu estou falando de uma região muito quente, e nem que o inverso ocorra, né? Ou que o calor incida no produto. Então, esse conjunto de tecnologia é o que proporciona a segurança de que eu não vou ter nenhuma diferença de temperatura em todo o meu processo logístico. Como são embalagens hoje de resfriamento passivo, de manutenção passiva de temperatura, eu não necessito de uma alimentação elétrica, eu não necessito de outros fatores que dificultariam um pouco mais o processo logístico. Né? Eu consigo simplesmente colocar, né, em algum transporte viável para que isso seja feito, né, que o governo consiga colocar para que atinja essa população, né, e a manutenção da temperatura, o próprio conjunto criado nessas embalagens hoje do mercado, ele já proporciona a segurança do produto interno. Uhum. Uma boa notícia que você está dando, né, para todos nós, haja vista essa preocupação, né, que eu tenho certeza que todos têm, de receber esse material, né, com toda essa proteção, como você está dizendo, justamente por causa também do que você disse com relação ao armazenamento e à refrigeração, principalmente. Agora, no mês de março, né, entra em vigor a resolução da Anvisa 430/20, né, que justamente traz em suas determinações formas de garantir a segurança no armazenamento e transporte dos produtos sensíveis às variações da temperatura. Como funciona essa resolução da Anvisa também no sentido de proteger os usuários e também oferecer maior mobilidade aí para as empresas que fornecem esse material? Na resolução da Anvisa, eu vou ter 2 momentos de vigência. Um momento, que foi esse primeiro momento que entrou em vigor agora em 16 de março, onde eu tenho que fazer todo um mapeamento de rota quando eu trato de produtos de 15 a 25 graus, onde eu tenho que garantir o monitoramento de temperatura em 2 a 8 graus e qualquer temperatura abaixo de 0.
para garantir que esse produto não teve desvio. E um segundo momento, onde eu tenho que ter processos qualificados também para 15 e 25 graus, né, que entrará em vigor em 16 de março do próximo ano, em 2022. Então, é uma regulamentação muito importante, que vem de encontro a esse momento que nós estamos vivendo de vacinas que requerem um controle de temperatura e vem justamente também trazendo segurança para o usuário, aonde eu vou garantir que eu estou monitorando todo o meu processo de distribuição dessa vacina. Então, qualquer intercorrência, eu consigo fazer uma tratativa em tempo real, no momento que está ocorrendo, para que eu não tenha perda de material, para que eu não tenha perda de um bem tão valioso que hoje são essas doses de vacinas. É isso aí. E aí as pessoas podem observar, né, pelo nosso bate-papo, é claro que num primeiro momento havia uma preocupação do desenvolvimento científico das vacinas, mas as pessoas precisam entender também que, além dessa questão, há também toda a logística que envolve a vacina, porque não é simplesmente, é claro, simplesmente entre aspas, né, porque chegar no desenvolvimento de uma vacina é uma grandiosidade, mas posteriormente nós precisamos de todo esse invólucro, né, da vacina, que é justamente a questão da segurança e da proteção do material que chega até o cidadão, aí a cidadã, né? Bom, e eu estou falando isso para dar um pequeno respiro aqui também no nosso bate-papo, na nossa entrevista, porque nós vamos fazer um breve intervalo e já já a gente retoma esse assunto tão importante nesse momento em que a gente está vivendo, né, uma situação a gente já vem, né, nesse assunto já há cerca de um ano, mas a pandemia vem pegando aí os brasileiros e ainda o mundo de uma maneira geral de forma muito forte ainda, e nós temos que tomar todas essas precauções e por isso estamos conversando hoje com a Karine Ciffer, que é farmacêutica e especialista em logística de câmara fria, justamente dentro da pauta, né, da Covid-19. Vamos fazer um breve intervalo, a gente já volta com o Radar Paulista na TV. É um minutinho. Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos
que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza. Estamos de volta aqui com o Radar Paulista na TV, né? Tratando hoje do tema da logística e distribuição dos imunizantes contra a Covid-19 no Brasil. Conosco, estamos conversando com a farmacêutica especialista em logística de câmara fria, a Karine Siffer. Karine, antes até da gente continuar esse nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouco do seu trabalho propriamente dito, né? No seu dia a dia, como é que é a sua rotina, esse acompanhamento que você vem fazendo também com relação à vacina Covid-19. Acredito que não seja só a Covid, acredito que você já venha, né, de experiências anteriores. Então, gostaria que você falasse de uma forma geral sobre a sua carreira. Hoje eu atuo como gerente de qualidade, fazendo justamente toda essa parte de qualificação térmica, garantindo que as embalagens, os equipamentos onde eu vou armazenar esses produtos, eles consigam manter toda a temperatura, né? É uma empresa de soluções logísticas, justamente para garantir que quando um cliente, uma farmacêutica, uma empresa de vacinas, eles tenham uma demanda, eles vão receber um produto de qualidade, seguro, né? E que vai dar toda a segurança ao processo logístico, seja garantindo o armazenamento nas temperaturas corretas, seja fazendo uma distribuição de um produto numa cadeia logística, ou até mesmo seja em uma contingência, que algumas das nossas tecnologias de embalagem são utilizadas como contingência, onde eu evito a perda do produto, né? No caso, aqui em São Paulo ocorre muitos casos de queda de árvores no período de chuvas. Então, isso atrapalha a parte da alimentação elétrica. Então, as embalagens também sendo qualificadas, elas podem ser utilizadas como contingência de manutenção de temperatura. Essas embalagens todas, hoje, nós garantimos um monitoramento em tempo real dessa temperatura, para justamente mostrar que os produtos não sofreram alteração, porque, como bem foi colocado por você, Renato, antes do intervalo, nós temos aí cientistas, médicos, uma gama de profissional muito grande em relação a estudos, né, das vacinas, e com isso nós temos que garantir que todo esse estudo acabe por não ser perdido por uma má armazenagem, por uma má distribuição. E hoje nós temos muito essa visão, essa missão, né, de entender que no final da linha o que nós temos é uma vida, né, é um cidadão, é um ser humano, é uma pessoa, é alguém com quem a gente se importa, é alguém que a gente pode nem conhecer, mas que tem pessoas que se importam, né, que toda vida é válida, toda vida é importante, toda vida deve ser preservada com produtos de qualidade. Tá certo, é isso mesmo.
Karine, me fala um pouco sobre justamente esse momento que você viveu, né? Você como profissional da área, desde que a gente teve as primeiras notícias da Covid-19, que a partir dali e que depois, com o desenvolvimento das vacinas, como é que passou a ser a sua rotina profissional desde o momento em que as vacinas passaram a ser estudadas, analisadas, concretizadas, né, transformadas em matéria para justamente ser distribuídas no mundo todo, e o que a empresa em que você trabalha fez, o que a empresa fez justamente para justamente trazer essa tecnologia de maneira segura para os usuários finais. Nós começamos realmente a verificar as possibilidades. Na verdade, a empresa onde eu atuo, ela já é representante oficial em América Latina de uma grande empresa americana que tem toda essa tecnologia de embalagem, é uma tecnologia desenvolvida juntamente com a NASA. Então, toda essa parte que eu mencionei de isolamento térmico é o mesmo isolamento utilizado hoje em ônibus espaciais, e essa tecnologia, ela vem sendo já trabalhada há algum tempo. Com o fato do Covid em si, nós fomos atrás realmente de aumentar a demanda, realizar os testes conforme a vigilância sanitária nos pede, né, para que a gente possa justamente atender a todos da melhor forma possível. Né, nós temos aqui como o nosso lema justamente entregar a missão de cada cliente, onde normalmente a missão do cliente é atender o paciente, né? Então, assim, a nossa missão vai de encontro a tudo que a gente acredita, né? De atender da melhor forma possível o usuário final, o paciente, quem está recebendo esse produto de temperatura controlada, quem está recebendo essa demanda para que tenha um tratamento, né? Hoje nós mencionamos muito em relação a vacinas, mas nós temos uma infinidade de produtos que requerem, né, esse controle de temperatura. Então, com isso a gente garante já há algum tempo, nós estamos aí no mercado já há alguns anos, a gente consegue garantir a segurança e eficácia de tratamentos, de diagnósticos, conservando o produto, seja ele um medicamento, uma vacina ou um produto diagnóstico na temperatura correta. Isso que é muito importante, isso que nos motiva a acordar todo dia cedo, vir trabalhar, trazer novas tecnologias, realizar novos testes, que é justamente fazer essa diferença, né? Proporcionar uma segurança ao paciente, ao usuário final. Além da temperatura e da questão da embalagem, né, que pelo visto, pelo que você falou, ela é bastante específica com relação à Covid-19, o que mudou, né, no seu cotidiano de trabalho com relação aos trabalhos que você já fazia em termos de embalagem e distribuição de outras vacinas, de outros materiais? Essa tecnologia que nós temos hoje, na verdade, ela é muito simples de ser utilizada, né? Eu tenho camadas de proteção e de refrigeração dentro de uma embalagem. A parte de isolamento, ela é a mesma, o mesmo tipo de tecnologia, independente da temperatura, e no caso da parte de que cria o refrigeramento, né, a manutenção da refrigeração desse produto, é justamente o que vai mudar por faixa de temperatura. Então, eu tenho uma tecnologia para 2 a 8, eu tenho uma tecnologia para 15 a 25, eu tenho uma tecnologia para menos 20, eu tenho uma tecnologia para menos 50, eu tenho uma tecnologia para congelamento, né, que é quando eu diminuo ainda de menos 50 graus. Então, é um sistema robusto, complexo, no sentido de você ter toda essa segurança. No entanto, ele é muito simples, porque eu mantenho o mesmo padrão independente da faixa, mudando apenas os itens de refrigeração. E com isso,
eu trago toda a segurança. Então, em relação à rotina de trabalho, hoje, o que modificou realmente foram os testes que a Vigilância Sanitária nos pede em relação a RDC 430, né? Então, colocar esses testes em campo, mostrar como essas embalagens, quanto tempo elas duram na manutenção de temperatura, tanto no processo rodoviário quanto no processo aéreo, né, que são os modais mais utilizados, para poder justamente demonstrar que elas estão qualificadas, ou seja, que elas tiveram os testes, passaram nos testes e qual é o tempo que ela preserva o produto no seu interior, né? Então, hoje nós atuamos dessa forma, essa é a rotina, é lógico, nós temos aqui no escritório, né, todos os protocolos da Covid, né, de distanciamento, de cuidados, mas estamos atuando nessa linha de frente junto aí com as indústrias, para que a gente garanta que a vacinação ocorra da melhor forma possível. Uhum. Agora, Karine, tem além das vacinas, né, há também alguns bens e insumos hospitalares que devem seguir justamente essa cadeia, né, logística. Vocês fazem também essa distribuição, essa cadeia logística dos bens e insumos hospitalares é feito por uma outra empresa? Como é que funciona esse relacionamento, né? Porque a gente sabe que a vacina propriamente dita, lá, o líquido da vacina, o que vai ser aplicado exatamente, ele precisa, né, de uma agulha, o material que vai ser, onde vai ser envasada a vacina e tudo mais. Agora, como é que se cria essa logística toda para que se chegue até, né, o cidadão, a cidadã, a vacina completa? A logística, na verdade, nós temos toda essa parte de embalagens, né? Então, a gente fornece para as grandes indústrias, a gente auxilia em todo o processo logístico, justamente para garantir que esse produto vai ser utilizado da forma correta e garantir com isso a segurança, né? Temos uma infinidade de produtos hospitalares, produtos, medicamentos, insumos que requerem um controle de temperatura, alguns produtos que são utilizados em diagnóstico também requerem esse controle de temperatura, e com isso, né, com todo esse suporte que nós damos como uma empresa de soluções, a gente garante que esse produto ele vai chegar na ponta realmente com toda a eficácia com que ele foi projetado, né? Que essa é a grande preocupação, né? Eu ter a tecnologia e aplicar a tecnologia da forma correta, que ter a tecnologia é uma coisa excepcional, mas aplicá-la também é muito necessário, né? Garantir que ela foi bem aplicada para que ainda assim eu tenha toda a eficácia do produto, né? Do insumo, do medicamento que está sendo transportado. Uhum. Um outro item também que eu considero bastante relevante, Karine, é a questão da segurança, né? Hoje, inclusive, fiquei sabendo aqui em São Paulo que houve um roubo de vacinas aqui na capital. No ano 2020, além do roubo de vacinas, nós tivemos roubo de respiradores, roubos de 50 mil máscaras hospitalares, e claro que a gente sabe a importância, né, o valor hoje de uma vacina, imagina, né, milhares de vacinas aí, que tem muita quadrilha interessada já nessa modalidade de furto, de roubo, enfim. A segurança e a interceptação de um roubo não é só a questão da economia, mas como você mesma disse, a questão de salvar vidas, né? E nesse aspecto, há também essa preocupação no seu trabalho, por parte da empresa em que você atua, a questão da segurança, da chegada das vacinas até os destinatários? Sim, nós sempre pedimos, né, para as empresas parceiras, para que tenham frotas de segurança, para garantir que esses produtos sejam levados com segurança até o seu destino,
né? Porque a maior preocupação, é lógico, o furto, o roubo de qualquer produto médico é um caso extremamente grave, é um problema de segurança, mas principalmente é um problema de saúde pública. Porque se eu não utilizar esse produto dentro dos parâmetros para que ele foi produzido, né, para que ele foi concebido, ele não vai ter eficácia, e ele pode, ainda assim, dependendo do produto, você corre o risco de ter algum evento adverso decorrente de alguma deterioração dele. Então, garantir a temperatura é muito importante. E quando eu faço uso ou distribuo um produto onde eu não sei a procedência, eu coloco em risco a população para quem não estou levando isso. Então, é muito sério em relação à saúde pública, ainda mais do que eu acredito, né, no ponto de qualidade, do que até mesmo segurança pública, porque essas vacinas, a partir do momento que elas foram interceptadas, que elas foram roubadas, você não tem um controle de como ela foi mantida, né? Quando eu tenho um processo correto, sem nenhum tipo de incidente de roubo ou desse tipo de interceptação, eu garanto por monitoramento em tempo real que todo esse produto chegou ao paciente dentro da temperatura esperada. Você está levantando um ponto realmente interessante, né, e fundamental, que é justamente a questão de manter a vacina dentro dos padrões de qualidade para que ela seja eficaz. Porque as quadrilhas que já estão atuando no sentido de roubar essas vacinas, estão levando as vacinas de qualquer maneira, né, do jeito que elas se encontram. Só que, no final das contas, a vacina precisa ter um tratamento adequado, né, uma supervisão ali para que ela tenha a sua eficácia também mantida, não é isso? Exatamente. A partir do momento que eu não tenho esse controle de temperatura, que eu não mantive esse produto biológico, medicamento, dentro da faixa de temperatura esperada, eu coloco em risco não só a eficácia de um tratamento, a eficácia de um diagnóstico, mas eu coloco em risco eventos que não deveriam ocorrer por uma deterioração desse produto, porque ele foi concebido para ele ser armazenado naquela temperatura, e a partir do momento que eu tiro da temperatura, ele acaba tendo uma deterioração. Dentro de todo esse trabalho, o que você coloca como fundamental, né? Nós falamos segurança, a própria logística, transporte, armazenamento, inteligência artificial também, câmeras. Você acredita que isso também ajude a esse tipo de trabalho também para que a vacina seja mantida dentro desses padrões de qualidade? E o que você mensura como situações, vamos dizer assim, no aspecto da qualidade para manutenção dessa eficácia da vacina? Eu acredito que qualquer ação de segurança, onde eu possa coibir qualquer roubo de produto, são válidas, devem ser tomadas. Em relação à qualidade, eu coloco como fundamental que os locais de armazenamento, de transporte, eles sejam qualificados, que esses testes estejam disponíveis, que o monitoramento seja realizado para garantir que eu não tive nenhuma intercorrência de temperatura em todo o trajeto. Existe, como eu mencionei, tecnologias que mantêm essa temperatura por um longo período. Então, é muito importante que sejam utilizadas tecnologias sustentáveis, seguras, qualificadas, que com isso nós ganhamos não só numa eficácia de vacinação, nós ganhamos na saúde da população e nós ganhamos na saúde de todos quando eu penso em sustentabilidade. Para a gente encerrar aqui, Karine, uma última pergunta e já complementando, o seguinte: você acha que deve haver um limite de envio, de transporte dessas vacinas para que, de repente, vamos supor que ocorra-se uma perda
não haja uma perda tão significativa. E aí aproveito para também pedir para que você deixe aí suas considerações finais para a gente, infelizmente, encerrar e agradecer aí a sua disponibilidade em nos atender aqui no Radar Paulista na TV. Eu que agradeço, Renato. Respondendo ao questionamento, eu acredito que, na verdade, não há necessidade de ter um limite do quanto eu vou transportar dessas vacinas, desde que eu tenha situações qualificadas, testadas e seguras para manutenção delas. Então, se eu tenho um transporte que me garante que essas vacinas vão permanecer na temperatura ideal, eu não preciso colocar que eu vou fazer um transporte de algumas doses, eu posso fazer de milhares de doses, né? Então, na verdade, como consideração, eu deixo que as embalagens precisam ser qualificadas, os processos precisam estar qualificados, os testes precisam ser feitos, a manutenção da temperatura precisa ser realizada e ser garantida para a manutenção da qualidade do produto. Hoje o Brasil tem uma infinidade de possibilidades em relação a modais de transportes. A tecnologia ela cobre a todos os modais, tecnologias que empregamos hoje no mercado. Então, fazer o uso da tecnologia da forma correta, garantindo que o produto vai chegar no usuário final com toda a eficácia com que ele foi projetado no início dos testes. E com isso a gente tenha uma população saudável, com isso a gente vença esse vírus que vem causando tantos malefícios e tristezas para a população mundial, e com isso a gente tenha todo um processo, né, não só de saúde pública, mas um processo de saúde populacional como um todo. Tá certo, Karine, agradeço demais a sua participação. A farmacêutica especialista em logística de cadeia fria, a Karine Siffer, a quem eu desejo muito sucesso também, porque o sucesso do seu trabalho e do trabalho da sua equipe, da sua empresa também vai redundar em um sucesso para todos nós, né? Para que nós minimizemos também o sofrimento das pessoas, como você acabou de dizer, né? E que a gente saia dessa tragédia que nós estamos vivendo em termos de saúde no mundo todo, tá certo? E deixo aqui, né, o meu agradecimento a todos os nossos ouvintes, internautas, telespectadores, pessoas que acompanham sempre o Radar Paulista na TV, acompanham o Radar Paulista também todos os dias na Rádio Trianon, onde a gente leva notícias, levamos nossos entrevistados também, prestação de serviço, utilidade pública, diariamente das 18 às 19 pela Rádio Trianon, nas redes sociais, nos aplicativos de rádio, pelo portal da Rádio Trianon, enfim, para chegar aí a todos os cantos do universo e levar informação de qualidade e essencial para o cidadão e para a cidadã. E ficamos aqui, né, na medida do possível também nos protegendo, lembrando que você também deve se proteger, né, usando máscara, álcool gel, distanciamento, isolamento na medida do possível. E semana que vem estaremos de volta com mais um Radar Paulista na TV. Uma excelente semana a todos e até semana que vem com mais um Radar Paulista na TV aqui na BCC Television. Até lá!